Fala galera, maravilha! Pessoal, é o seguinte, nas últimas 24 horas foram liquidados mais de 19 bilhões de dólares nas criptomoedas, no mercado cripto no geral. Bitcoin afundou aí, cara, absurdamente. E eu quero mostrar para você aqui a operação que eu fiz de venda enquanto estava o mundo inteiro sangrando. Eu estava ganhando dólares, colocando dólares no meu bolso a cada tique que o mercado movia em queda do Bitcoin. Não só eu, como a galera da Horus, né? E eu quero mostrar para vocês aqui um pouco do racional da minha tomada de decisão e o que me fez tomar as decisões aqui de vender o Bitcoin nesse momento, né? Depois acabou saindo a notícia ali que o Trump falou isso, aquilo, outro e tal, e impulsionou mais ainda, sangrou mais ainda no mercado. Muitas pessoas foram liquidadas, perderam todo o seu capital por estarem alavancadas no mercado financeiro, né? Então, isso não é novidade, isso acaba acontecendo aí com uma certa frequência, né? Mas quando o mercado derrete agressivamente, acaba ficando um alarme, né? Mundialmente, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui o que me fez não comprar e muito pelo contrário, vender Bitcoin e estar lucrando com toda essa queda, perfeito? Então eu quero mostrar aqui para você toda a minha análise e para você entender o que vai acontecer. Antes de mais nada, eu quero mostrar para você o seguinte, ó. Foi no dia 8/10, eu falei lá na Horus, né? A gente até tinha feito as causas ao vivo ali. Eu falei, pessoal, Bitcoin ele vai fazer sua movimentação de queda do preço. Ele está numa região de alta, é insustentável essa alta do Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês o porquê que ela era insustentável e porquê que já estava na previsão que o Bitcoin ia cair, tá? Automaticamente, o mercado fazendo isso, o mercado então gerou ali, fez as suas quebras, né? Quando ele fez o alinhamento, ele acabou gerando então oportunidade de a gente estar vendendo. Isso aqui tudo eu passei, tá? No dia 8, dia 8 aqui às 8 da manhã, tá? Pode ver, aqui fica registrado na nossa plataforma, então isso é bacana que tem o histórico, né? E aí assim, seguinte, para a gente entender o porquê que o Bitcoin caiu e por que foi tira um derretimento absurdo do mercado, a gente vai ter que ir lá para o time frame maior, então a gente vai ali para o semanal para a gente entender um pouco melhor o porquê que isso aconteceu, tá? Porque nada é por acaso. O pessoal fala assim, porque teve a notícia do Trump, teve a notícia não sei do que. Cara, a notícia ela só serve para impulsionar o preço para a direção que ele já estava apontado, direcionado para ir. Essa que é a realidade. O pessoal até fala assim, mas eu vou usar a notícia para operar, porque quando a taxa de juros sai de uma forma, eu posso fazer uma compra, uma venda. Cara, esse é o caminho para o fracasso, tá? Você buscar notícias para, com base nisso, você se basear para fazer compra e para fazer venda, tá? Porque, cara, pensa comigo, quem que é os caras que dominam esse jogo aqui? Que dominam o mercado financeiro? Grandes instituições que têm muito volume de capital. Ou seja, se tá para sair uma notícia, se sair uma notícia, cara, é apenas eles que vão saber, primeiro momento, primeiro segundos, e segundo, se eles souberem, só eles conseguem operar com algoritmos e estruturas em milésimos de segundo para fazer uma execução de uma compra, de uma venda. E quando você vai pegar uma operação, você vai pegar atrasado, porque o movimento já aconteceu. Assim como essa operação de venda, que eu já estava vendido e depois a notícia saiu. Misteriosamente, a notícia saiu depois que eu estava vendido, né? E é o que eu sempre falo, isso sempre acontece, porque a gente já sabe a intenção dos players com nosso entendimento macro, com a visão geral do mercado de para onde o preço está se direcionando. E a notícia vem e só impulsiona o preço naquela direção, tá? Essa que é a realidade. Então, nesse caso aqui, a gente tinha o Bitcoin, que a última queda que ele tinha feito foi aqui por volta de março aqui, né? O fundo aqui cravou aqui em março, abril, tá? Tinha caído aqui 31%. Após essa queda, o mercado ele subiu, ele disparou de fato, né? Subiu muito forte aqui. E a grande questão é que se a gente for parar para ver, em nenhum momento dessa alta aqui o mercado acabou corrigindo, cara, nem sequer 50% da tendência macro. O mercado não corrigiu, cara. Né? O mercado está devendo ainda essa tendência macro aqui dos 50%, ele continua devendo. Ele não foi visitado nenhuma vez, puxando a máxima mínima nenhuma vez os 50%.
E a grande realidade é que nenhum mercado, nenhum ativo, ele consegue se sustentar em alta por muito tempo sem fazer o zigue-zague, sem fazer uma grande correção. Porque a lógica do mercado financeiro é o seguinte: liquidez, oferta e demanda. Ou seja, só consegue comprar um ativo se tem alguém disposto a te vender um ativo. Vamos supor o seguinte: eu quero vender esse celular aqui, tá? Quero vender esse celular aqui por R$1.000, mas ninguém quer comprar esse celular por R$1.000. Se ninguém comprar esse celular por R$1.000, eu tenho duas alternativas: ou eu não vendo, ou eu baixo o preço. Então vamos supor que eu baixo o preço aqui para, era R$1.000, eu vou baixar para R$100. Talvez tenha alguma pessoa vai ter interesse em comprar. Mas se mesmo assim ninguém quer comprar, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir vender. Mas se eu preciso gerar liquidez por estar numa operação ou por querer entrar numa operação, eu preciso fazer alguma coisa, induzir alguma coisa, vamos por exemplo, botar uma propaganda, uma notícia no ar, que esse é o melhor celular do mundo, para que as pessoas vejam interesse, vejam valor e eu consiga vender no preço que eu quero, por mais que esse preço esteja alto, barato, enfim, né? Essa que é a lógica. O mercado financeiro é a mesma coisa, tá? Não tem como a gente comprar se não tiver ninguém disposto a vender. E não tem como a gente vender se não tiver ninguém disposto a comprar, tá? Essa que é a lógica do preço. E quando o mercado sobe, ele faz uma expansão, faz uma correção, ele sobe absurdamente, chega um momento que isso aqui fica desequilibrado. Cara, ninguém mais quer comprar nessas regiões de topo aqui. Ninguém quer comprar. E quem está a comprar aqui de baixo, ele quer botar o dinheiro no bolso. Pô, imagina o big player que está aqui com bilhões aqui. O que ele vai fazer? Cara, eu vou botar o dinheiro no bolso, quando o preço cair de novo, vou comprar mais barato para depois, pum, lá em cima eu vou comprar mais. Esse cara, ele liquida, às vezes o cara, mas ele é um holder e tal, ele quer levar, beleza, mas ele às vezes liquida para comprar mais barato ou para adquirir mais satoshi de Bitcoin quando o mercado derreter e chegar em patamares como esse. Ele consegue, com o mesmo dinheiro dele, comprar mais satoshis ali, aumenta o poder de compra. Essa que é a realidade. Ou seja, quando o mercado está em zonas como essa, muito alta, e não faz nenhuma correção, pode ter certeza que vai vir uma correção em breve. Tá? Vai vir uma correção em breve. E o mercado vem de uma sequência que ele não faz correção. Então, tudo que ele for fazer aqui em cima é suspeito. Tá? É suspeito que ele vai induzir pessoas a tomarem decisões erradas para gerar liquidez, gerar dinheiro para eles conseguirem, então, vender em um preço médio bacana para vir vendido ou para sair de uma posição que a galera está aqui de baixo. Poxa, se o big player está comprado aqui de baixo, ele vai querer vender aqui, para ele vender, alguém tem que estar disposto a comprar. Tem que ter ordens de compra sendo executadas, senão esse cara não consegue sair fora da posição dele. Então ele vai fazer de tudo aqui em cima para que induza com notícia, com alguma coisa gráfica ali, uma estrela cadente no topo, nesse caso aqui, ó, uma estrela cadente no topo, que as pessoas pensam, nossa, esse aqui é um padrão de reversão, vou vender aqui, vou botar meu stop aqui em cima. Parabéns, é isso que o big player quer. Ele quer que tu venda exatamente ali, que tu bote o stop ali em cima, para depois ele vir e fazer isso aqui, ó, pum, capturar o teu stop igual ele fez nessas últimas 24 horas aqui, que foi o que aconteceu. Então, a grande lógica do mercado financeiro é a gente entender que o mercado é liquidez, que o mercado ele é dessa forma que o mercado funciona, tá? E que a notícia que você está vendo hoje, você já está vendo ela atrasada, tá? Porque ganha o game quem tem mais dinheiro, e quem tem dinheiro tem acesso a notícias em primeira mão, em milésimo de segundo, tá? Então, primeiro ponto é isso que eu preciso que você entenda, tá? Primeiro ponto. Então, assim, lógica macro é essa. Vamos descer agora para o diário, para a gente ter uma noção um pouquinho mais refinada aqui. Beleza, a gente vem então com o mercado que não faz correção, né? Quebra aqui, muito forte na alta, e até que um momento o mercado então, ele quebra para cima, quebra para baixo e tal, e ele quebra aqui confirmando uma quebra de estrutura no diário. Quebrou aqui, aí o mercado cai, sobe e a expectativa é que ele viesse quebrar novamente essa estrutura do daily aqui, tá? Essa que é a lógica do preço. Acontece que o mercado, ele precisa de dinheiro e ele vai sempre ficar farmando liquidez para ele conseguir executar as posições que eles querem, tá? Essa que é a lógica. Aí, a gente percebe o seguinte fenômeno. Se eu analisar essa região aqui, exatamente essa região aqui, vamos botar ela no semanal de novo? O que eu tô vendo aqui? Que é aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Tô vendo aqui um martelinho, uma estrela cadente, chame como for, um padrãozinho de reversão, que as pessoas vendem quando perde a mínima e botam seu stop aqui na máxima.
Parabéns, você acabou de ser liquidez nesse exato momento aqui, se você fez isso. O pessoal vende aqui, bota stop aqui e acredito que o preço vai derreter, né? No Bitcoin, na blockchain, acaba aparecendo, né, as zonas de liquidez da galera e tal. Então, cara, não só a pessoa vendendo aqui, aparece que aqui tem muitas ordens compradoras aqui em cima. Então, assim, se tu vendeu aqui, a tua ordem aqui de saída ela é uma compra, tá? Tu vende, teu stop é uma compra, tá? Uma compra mais alta, essa que é a lógica. Então, assim, nesse momento, quem que sabe que tem ordem de compra aqui em cima? Big player, tá? Quem que tem interesse por compra? Quem que tem interesse de comprar? Não, na verdade não. Quem tem interesse em vender? Porque se tem ordem compradora aqui em cima, ela pode ser absorvida. Então, se eu tenho interesse em vender, que já estou imaginando que o mercado vai cair, então vou querer vender, obviamente, eu consigo ver esse topo como liquidez. Então, poxa, se tem, cara, 1 milhão de pessoas querendo comprar aqui em cima, querendo ou não, é o stop delas no caso. Então, se ser acionado, ela vai ter que comprar obrigatoriamente, é o stop dela. Então, se eu acionar esse stop dessa galera, eu faço uma pressão de compra no mercado. E eu mesmo, que quero vender, posso absorver toda essa pressão de compra com ordens de venda na máxima do ATH do Bitcoin. E aí, né, misteriosamente, o que o mercado faz? Vamos passar aqui, ó. O mercado simplesmente vem aqui, captura essa região aqui, tá vendo o pavio? E depois ele, pum, desaba. O mercado, ele faz só um pavio aqui em cima. Se tu botar no semanal, tu vai ver que é exatamente um pavio, exatamente nessa zona aqui, ó. Tá vendo? Olha ali, ó. Só capturou a máxima e derreteu. Eu quero que você preste muita atenção nisso daqui. Entenda esse contexto que eu comentei até agora. Os players precisam gerar liquidez para conseguir movimentar o preço, tá? Não, é impossível tu fazer uma operação se tu não gerar liquidez, cara. É impossível, né? A gente consegue, claro, óbvio. Mas pensa um cara que tem, cara, 100 bilhões para comprar, para vender. Não é assim, dá um clique a ordem executou. Não é. Tu tem que montar a posição para conseguir comprar ou vender em uma região de um preço médio bacana. Porque se esse cara comprar ou vender de uma hora para outra, ele vai limpar o book e, cara, ele queria comprar aqui, ele vai acabar comprando aqui e a saída dele era aqui. Tipo, não faz sentido, né? Levando isso em consideração, a gente entende que, cara, o mercado quebrou aqui. Repare que quando o mercado quebra, ele vem com candles aqui, ele quebra, ele fecha aqui para baixo esses candles. Tá? Se eu boto no semanal, é muito visível que quando eu quebro um fundo, ó, o semanal fica uma semana aqui embaixo, fecha aqui uma semana, tá? E depois vem corrigir, entendeu? Olha a diferença. E olha a diferença dessa máxima aqui. Ele só veio capturar. Isso é mais um indicativo que o lado do mercado, ele quer direcionar para queda. Ele tem interesse em queda. Ainda mais depois dessa captura aqui. Capturou aqui, pum, induziu. Aqui se formou aquela estrela cadente que eu mostrei para vocês. Então, todas essas coisas que eu mostrei para vocês até agora, é padrões que os próprios players fazem para conseguir gerar liquidez, conseguir gerar demanda de ordens de stop para eles mesmos conseguirem executar a ordem que eles querem, tá? Essa que é a lógica. Sabendo disso aqui, eu falei ao pessoal, né, já havia comentado, já vim comentando o Bitcoin desse cenário aqui, não é de agora, e eu comentei lá na Horus, né, enfim, comentei aqui, pessoal, vai cair Bitcoin e tal, só boto de forma gráfica aqui que eu já havia comentado sobre isso. Após o mercado então fazer isso, o mercado quebrou para cima, quebrou, e o mercado quebrou para baixo aqui. Nesse momento, a gente inverte a estrutura. Pausa para hidratar. Tomando água só em taça de cristal, merecimento. Nesse momento aqui, o mercado quebra a estrutura e eu falei, pessoal, o mercado retorna aqui, depois de retornar aqui ele vai desabar, ele possivelmente faça alguns retornos aqui antes de desabar de fato. Cara, isso aqui, quando? Dia 8 ainda, ó, dia 8, 2 dias antes da notícia aí, tá? 2 dias antes. Pra tu ver que tu não precisa ficar noiado de, vou olhar a notícia e tal. Cara, o mercado já entrega tudo, tá? Tipo, o gráfico entrega, olha só como é claro isso daqui. Deu a operação aqui, depois o mercado quebrou aqui, deu mais uma oportunidade de entrada aqui. Então, se o João pegou a primeira, poderia ter pegado a segunda nesse exato momento aqui. Ó, coloquei aqui no grupo, enfim. Aqui depois de novo, ó, pessoal, caiu, quebrou isso tudo de novo. Última oportunidade para você conseguir se posicionar nesse momento aqui, né?
Aqui está os alvos, aqui está o nossa entrada, então, enfim, nessa região ali, e a expectativa é que o mercado caia ali para baixo, tá? Que aqui eu coloquei certinho, né? Que daí aparece a numeração aqui pro pessoal que quer saber. Aqui é uma das operações minhas em uma das minhas contas, né? Que foi executado. Eu boto aqui por transparência, porque não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Falo e aplico na prática aqui e mostro pro pessoal. Enfim, aqui depois que o mercado já tinha caído e tinha atingido o nosso alvo, tá? Mas vamos ali pro TradingView, que eu vou mostrar para vocês que é o seguinte. Beleza, cenário então de topo, sabíamos lá, com todo esse contexto que eu mostrei para vocês, o mercado precisa cair, tá? Ele precisa cair. Aí vem o terceiro ponto, que eu quero mostrar aqui que vocês entendam, tá? Olha só quão forte o mercado subiu, ó. Cara, reparem, cara, basicamente aqui em uns 3 dias, ele subiu aqui do nada, né? Vamos supor aqui os últimos 5 dias. Últimos 5 dias o mercado subiu 13%. Do nada, do nada. E aí eu quero que vocês entendam comigo o seguinte, peraí, a gente está numa zona de máxima, de ATH ali do Bitcoin, tá? As máximas históricas. Por que os players estão jogando tão forte em uma direção, que nem esse caso aqui? Por que eles estão jogando tão forte em direção a essa máxima aqui? Sendo que a gente não tem nenhuma liquidez aqui capturada disponível, não tem. O mercado já quebrou a estrutura do diário, o direcionamento do preço é para queda. Por qual motivo os players estão jogando tão forte na direção que eles não querem vender? Por que eles não... Por que estão jogando dessa forma aqui? E aí entra aquele ponto que eu comentei. Todo mundo que estava vendendo aqui Bitcoin, operando short no caso, ele pensou, pô, agora o mercado vai desabar, né? Todo mundo que vendeu, ele tem suas ordens aqui em cima de stop, é uma compra. Lembra que eu falei? Tu vende, a tua ordem de stop é uma compra. Tu compra mais caro. Essa diferença é teu stop e tua perda, né? Ou seja, aqui em cima tinha um monte de execuções de compra. Compra que pessoas queriam fazer? Não. Compra que é o stop da galera. É executar automaticamente uma compra no mercado quando tu aciona um stop de uma posição vendida. Então, teu stop é uma compra. Querendo ou não, alguém vai absorver esse valor aí, né? Ou seja, o mercado sobe muito forte somente para capturar esse dinheiro aqui. Olha só, captura o dinheiro aqui e depois que ele capturou esse dinheiro aqui, vem aquele episódio que eu mostrei ali do Discord para vocês, que o mercado simplesmente ele quebra a estrutura. Olha só. Por quê? Porque ele capturou o dinheiro, cara. Capturou o dinheiro, agora ele pode cair pra caramba, né? Então, veio ali, capturou o dinheiro, foi, pum, deu a primeira entrada aqui de venda. Deixa eu baixar aqui também, filho, para mostrar para você. Primeira entrada de venda aqui, tá? Passei no grupo, enfim, ali no Discord já, pessoal, venda aí e tal. E aí depois o mercado quebrou aqui internamente no 15, 30 minutos, ele deu mais uma venda, que vai ser executada exatamente nesse momento aqui, ó, pum. Executado aqui, venda aqui, stop aqui na máxima, tá? O mercado vai embora, tá? Vai embora. E daí eu falei, pessoal, última oportunidade de conseguir vender Bitcoin ainda antes dele desabar, né? A gente tem nas nossas regras operacional, e tudo isso aqui que eu tô te mostrando também é em cima das regras do operacional da Horus, tá? E foi uma coisa que eu comentei, cara, a gente tá chegando para a última mitigada. Normalmente, após essa mitigada, o mercado realmente desaba, né? E aí o mercado vem aqui e ele executa a última mitigada e ele vai embora, tá? Esse momento aqui, a entrada correta, entre aspas, ela era assim, tá? Pode ver que ela executou. Eu, particularmente, decidi refinar para que coincidisse, se o mercado então executasse, aqui no 50%, que é essa zona aqui, o alvo dessa operação aqui e também o alvo dessa operação aqui, né? Alvo total ou parcial, né? Então, no caso, 5 para 1 aqui, 5 para 1 aqui, porque senão essa operação ela ia trazer um risco-retorno de 13 e pouco para 1, tá? É aceitável já, mas eu gosto de pegar normalmente um risco-retorno de 5 para 1 padrão, assim, sabe? Até por aquela coisa como eu falei para vocês do merecimento, né? Cara, eu sei para onde o preço vai ir, eu sei que ele entrega resultado bom, eu sei que entrega um movimento bom. Então eu não preciso me apegar, vou esperar acontecer ali, quero operações boas e que me pagam bem, tá? Essa é a realidade. Beleza, primeira parcial do preço foi feita no momento que o mercado chega no 50% aqui. Como eu falei para vocês, o mercado cai, mas ele não cai em linha reta, essa que é a realidade. Ele cai, ele pode cair em zigue-zague. Até nesse momento aqui, até nesse primeiro alvo aqui, não tinha saído a notícia ainda. A notícia foi sair nesse estouro aqui para baixo.
tá? Nesse estouro ele foi sair. Ou seja, nesse momento aqui, nesse exato momento, a gente falei, pessoal, momento de fazer parcial, né? Até coloquei aqui assim, ó, Bitcoin chegou no alvo aqui e coloquei, né? Aqui, enfim, aqui, ó, pessoal, aqui é gestão do trade e tal, primeira entrada, stop no 0 a 0, então aqui já não tinha mais risco. E eu botei aqui, ó, a saída total ou parcial e depois no daily. Então aqui, saída total parcial 5 para 1, porque o restante da posição a gente acaba saindo lá embaixo no daily, tá? Que daí, no caso, finaliza uma operação com 12 para 1 de resultado, tá? Incrível, literalmente incrível. Perfeito, o mercado vem aqui, nesse momento sai a notícia dá esse estouro aqui para baixo do preço, ó. Dá esse estouro aqui. E o mercado acaba, então, nesse exato momento, o mercado está aqui, finalizou exatamente nesse momento aqui, caindo, né? A expectativa dele é chegar nessa mínima aqui do daily, a expectativa é ele realmente quebrar essa estrutura aqui e continuar desabando para uma correção saudável dos níveis macro do preço, tá? Essa que é a realidade. Esse foi o racional que eu utilizei para tomar a decisão. Tudo isso aqui que você viu é em cima das regras do operacional da Horus. Então, assim, a gente tem regras muito claras de, por exemplo, assim, quando o mercado faz uma coisa, eu faço tal coisa. Quando ele faz outra coisa, eu faço outra coisa. Para não ter subjetividade no dia a dia. Para não ter aquela questão de assim, mas a média móvel cruzou, não sei o que cruzou, não sei o que deu alerta. Cara, isso aí é confusão, tá? A gente não quer isso. A gente quer clareza mental e a gente quer livrar o nosso emocional, nossas emoções, para que a gente tome decisões inteligentes, assertivas, e que façam que a gente seja lucrativo, né? E também depois não entregue esse resultado para o mercado. Isso não faz sentido. A gente ganha de um lado e perde do outro. Não faz sentido. Né? E só para mostrar para vocês, dessa máxima que ele fez aqui até agora, já caiu 12%. Tá? E eu acredito que tem muito chão ainda para vir, porque se a gente for analisar da lógica macro, a última zona de demanda que a gente tem do Bitcoin é essa zona aqui de baixo. Aqui apenas está 50%. Aqui eu tenho um fundo de liquidez. Cara, eu tenho muito chão para cair ainda. Tá? Não se assustem se o Bitcoin cair forte ainda, continuar caindo. Porque isso é apenas uma correção normal que ele tem. Tá? Ele pode chegar aqui a corrigir a 30% tranquilamente. Né? Graficamente falando, tranquilamente. Assim como aqui, quando ele subiu, ele caiu aqui, 50% aqui da região. Bem tranquilo, tá? Isso, não se assustem se isso acontecer. Isso é normal no mercado, ainda mais cripto, né? Que é o mercado mais agressivo na alta e na queda, né? Automaticamente. Enfim, aquela alta de compra que eu tinha feito, que eu até botei lá no Instagram para vocês verem, que eu peguei aquela compra bacana, até a máxima aqui, né? Gerou 60% de lucro, né? Vocês acompanharam, vocês viram a operação que eu fiz. Se não viu, tá no meu Reels do Instagram. Olha lá. Uma operação que eu comprei Bitcoin exatamente aqui nesse ponto, de forma tradicional, e depois vendi em cima, sem ser por futuros, né? Perfeito. Esse foi a lógica, o racional dessa operação, né? E aí aqui está a operação, então, por transparência, eu sempre coloco aqui no grupo, né? Bom, tem gente que fala, tem gente que faz, eu faço os dois. Falo, mostro, direciono para onde o preço vai ir, e depois aqui está a minha ordem, minha posição de venda que eu fiz, tá? Que me trouxe esse resultado. Queria ter vendido mais, tá? Queria ter vendido mais, mas aquela segunda operação, ela não acionou para mim, tá? Ela literalmente não acionou para mim. Então, queria estar vendido bem mais aqui nessa operação aí do Bitcoin, perfeito? De qualquer forma, mais um dia normal na Horus, fazendo o que deve ser feito, em cima das nossas regras, do nosso plano de operação, sem mimimi, sem achismo, sem apostar, e muito menos sem operar, sem stop, essa coisa que é suicídio no mercado financeiro, tá? Se alguém te fala e diz que está ganhando dinheiro e está operando sem stop, fazendo coisa errada, é questão de tempo dessa pessoa quebrar a conta dela e arrebentar tudo o que ela fez no longo do tempo, tá? Isso é insustentável. Aqui a gente trabalha como profissional e esses resultados são frutos de estatística validada, de resultado validado e de trabalho como profissional, tá? É só isso que faz com que você vai ter resultado e permaneça vivo no mercado financeiro, tá? É isso que eu preciso que você entenda. E se tudo isso que eu te mostrei aqui fez sentido e você está cansado de perder tempo com pessoas que falam isso, aquilo, analista que só ganham dinheiro quando o mercado está subindo, que quando o mercado está caindo, cara, perdem meio mundo de dinheiro que fizeram durante milhões de anos de tempo, e você está cansado de perder tempo, na Horus é o melhor ambiente para que você tenha evolução e aprenda como profissional para ter bons resultados no mercado financeiro, tá?
sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. Você está na dúvida, acompanha o Instagram lá, acompanha os membros, que eu não falo nem por mim, né? Eu falo pelos membros. A Operação Começa, por exemplo, eu peguei, beleza, mas, cara, olha os membros, cara. Isso é o que mais me orgulha. A gente tem construído algo incrível ao longo desse tempo de mercado financeiro e você tá deixando dinheiro na mesa estando de fora, tá? Então não perca tempo, faça parte, tem um link aqui na descrição, ou se não, tu entra lá no meu Instagram, preenche o formulário, tá? E, cara, preencher o formulário não é garantia que você vai fazer parte, tá? Caso tenha uma turma disponível, você seja apto, você pode estar, então, fazendo parte da turma com a gente e tá mandando bala aí nesses próximos meses para desenvolver essa habilidade de ganhar em moeda forte de qualquer lugar do mundo. Perfeito? Tamo junto, valeu, espero que vocês tenham gostado aqui. Bota aqui nos comentários aqui, me diz o que tu achou desse vídeo, se eu devo fazer mais vídeos como esse aqui. Tem vários trades que a gente pega, né? Então, por exemplo, esse aqui de compra, 10 para 1, nem fiz recap, né? Mas enfim, tá lá no Instagram, vocês podem acompanhar. Aqui tem várias operações de compra que a gente fez também, aqui tem um stopzinho que a gente tomou, mas a gente ganha muito mais grana quando ganha e perde muito menos quando perde, né? Quando perde pouco. Então, essa aqui é a realidade. Fechou? Tamo junto, valeu. Não pague para ver, não seja o próximo a ser liquidado, para você entender e ter a consciência que poderia ter tomado a decisão mais inteligente de estar no lugar certo, com os mentores certos, tendo os resultados certos, tá? A Horus é o único ambiente profissional que você vai encontrar para conseguir realmente fazer com que isso aqui dê certo, tá? Eu estou no mercado financeiro há um bom tempo, eu sei do que eu estou falando e o que a gente faz aqui é como profissional. Marca uma reunião ali, eu te mostro tudo, a gente tem estatística de tudo e com certeza tu não vai ver nada igual ou parecido no Brasil e talvez até mesmo fora. Perfeito? Tamo junto, valeu!